Muito boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo na Rede Câmara São Paulo, no YouTube e também no canal 8.3 da sua TV digital. Agora, 14 horas, horário de Brasília. Eu sou Daniel Monteiro, ao vivo do Auditório Prestes Maia, onde, dentro de instantes, terá início mais uma reunião ordinária da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal de São Paulo. A CCJ é responsável pela análise da legalidade de todas as propostas que tramitam na casa e é o primeiro passo para que os projetos sejam analisados pelos vereadores. Na pauta de hoje, 28 itens entre projetos de lei, projetos de decreto legislativo e requerimentos. Você pode acompanhar tudo em @Câmara São Paulo nas nossas redes sociais, no nosso canal oficial do YouTube e também no canal 8.3 da sua TV digital. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
Presentes o vereador Alessandro Guedes, Janaína Pascoal, Lucas Pavanato, Silvia da bancada feminista e Tami Miranda. A número legal. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária do ano de 2025. Informo que esta reunião está sendo transmitida no site e no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Abertos os trabalhos, antes de passar aos itens da pauta, eu gostaria de anunciar aqui a presença de alunas do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade Mackenzie. Sejam muito bem-vindas. Um bom começo, né, vereadora Janaína Pascoal? Começar a visita aqui pela CCJ. Sim, sim. Eu disse Suas alunas? Não, não são minhas alunas, mas acabei de conversar com elas e o que eu disse para elas é que o aluno, a aluna de Direito, muitas vezes pensa que o caminho é sempre ser advogado, juiz, promotor, procurador, mas existe o poder legislativo, né, que é um poder eminentemente jurídico. Então, tem muito espaço, muita carência. Sejam bem-vindas. É isso mesmo. E aí eu reforço, eu como bacharel em direito que sou, a gestão pública carece muito de profissionais do direito em todos os setores. É muito importante a presença. Não há, senhores procuradores, não há nada que funcione na gestão pública se não houver a procuradoria, né, o advogado, enfim, todos aqueles que compõem a parte jurídica do processo. Estou correta? Então, é isso daí. Muito bem-vindas. Vereador André Santos nos visita hoje na CCJ. Que bom. Muito bem-vindo. Agora sim, passemos aos itens da pauta. Primeiro item da pauta, PDL 128 de 2024, vereadora Silvia da bancada feminista, dispõe sobre a outorga do título póstumo de cidadã paulistana a Lélia de Almeida Gonzalez. A relatoria foi feita pelo vereador Tami Miranda e a conclusão foi pela legalidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Registrar voto contrário. Vereador Lucas Pavanato? Isso. Registrado seu voto contrário. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sansão Pereira. Por favor, registrar a presença e voto contrário. Registrada a sua presença e voto contrário também. Está aprovado. Segundo item da pauta, PDL 130 de 2024, vereador Celso Gianazzi concede a honraria título de cidadão paulistano a Francisco Antônio Poli. Relatoria feita pelo vereador Silvão Leite e a conclusão é pela legalidade. Em discussão.
Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela Registrar ordem. abstenção. Registrada a abstenção do vereador Lucas Pavanato. Item 3, PL 115 de 2024, vereador André Santos, altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o dia Juntas pela Vida, a ser celebrado anualmente no primeiro sábado de março. Relatoria feita pelo vereador Silvão Leite, a conclusão é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Item 4, PL 703 de 2024, vereador Sansão Pereira. Altera a Lei 14.485 de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial da cidade de São Paulo a Semana Municipal do Turismo Religioso e incentivo à visitação de locais para a prática da espiritualidade e fé na cidade de São Paulo. Relatoria feita pela vereadora Janaína Pascoal e a conclusão é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Eu gostaria só de destacar que esse projeto pode até não parecer assim tão relevante, mas ele tem um impacto importante na medida em que São Paulo, além dos templos, né, de todas as religiões, tem vários pontos de interesse para essa pauta, que não é apenas uma pauta de religião, mas é também uma pauta importante de turismo, de geração de emprego, de geração de renda. Eu fiz uma audiência pública aqui na casa com todo o pessoal do bairro da Penha de França, né, tem uma dificuldade na restauração, conservação dos prédios tombados, e todos os participantes, favoráveis ou não aos tombamentos, chamaram a atenção para a necessidade de reativar, de resgatar esse tipo de turismo, esse tipo de visitação. Então, eu queria destacar para a importância desse projeto, agradecendo os pares. Vereadora Janaína Pascoal, obrigada por sua contribuição, e eu concordo com o que a vereadora está falando. Ali em Cidade Tiradentes, se eu não estiver enganada, a vereadora Alessandro, que é também atuante bastante na Zona Leste, me parece que tem um lugar onde tem um monte, onde as pessoas vão, e isso daí é muito importante, dar a liberdade religiosa, eu acho muito importante, e que, se o vereador Sansão Pereira me permitir, gostaria, inclusive, de solicitar a coautoria. Mais algum vereador inscrito para a discussão do PL 703? Pois não, vereador Sansão Pereira. Bom, quero agradecer a todos os membros dessa comissão, como também a nobre vereadora Janaína Pascoal. Inclusive, eu também já participei como vice-presidente da Comissão de Turismo aqui na cidade de São Paulo. Tivemos uma reunião onde diversos líderes religiosos estiveram presentes e mostrando a importância de realizar esse turismo de espiritualidade, de fé, né, para todas as pessoas. Então, razão também pela qual, inclusive, pessoas que vinham até de outros estados, já tivemos aqui com a secretária de Turismo, e ela, inclusive, mencionou que em outros estados, no Ceará, na Bahia, as pessoas mencionavam, inclusive chegaram até a mencionar o Templo de Salomão aqui em São Paulo, como também, claro, tiveram representantes de diversas instituições, católicos e outras também. Então, obrigado, quero agradecer a todos. É só isso, presidente. Boa tarde. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 704/2024, do vereador Sansão Pereira, altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário oficial da cidade de São Paulo o Dia Municipal do Técnico em Gasoterapia. Relatoria foi feita pelo vereador Alessandro Guedes. A conclusão é pela legalidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado.
PL 776 de 2024, vereadora Sonaira Fernandes, altera a Lei 14.485 de 19 de julho de 2007 para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o Dia Municipal de Conscientização pela Cultura da Vida e do Direito de Nascer, a ser comemorado anualmente no último domingo do mês de março. Relatoria feita pelo vereador Silvão Leite. Parecer é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Silvia, da bancada feminista. Então, eu analisei o projeto da vereadora, e o projeto da vereadora ele está inserido num bojo de vários projetos que, inclusive, estão sendo propostos, nesse momento, em várias casas legislativas, até mesmo na própria Câmara dos Deputados, que são projetos que atentam contra o aborto legal que é previsto no nosso Código Penal. Então, a gente tem uma legislação no Brasil, é uma legislação que garante o direito ao aborto legal em 3 casos, né? O caso de risco de vida para a gestante, o caso de anencefalia do feto e o caso de estupro. Então, estes 3 casos eles estão garantidos pela nossa legislação nacional, estão garantidos no Código Penal desde a década de 40. Então, portanto, esse tipo de projeto, como o projeto da vereadora Sonaira, ele está atentando contra essa legislação que existe no nosso país e está atentando a um direito que as gestantes têm de, nestes 3 casos, poderem fazer o aborto legalmente. Então, por esta questão, eu considero que o projeto da vereadora ele é inconstitucional, ele não tem legalidade para tramitar nessa casa e, por isso, eu peço vistas. Pela ordem, presidente. Presidente. Pela ordem, quem solicitou vista? Vereador Lucas? Vereador Isso. Lucas Pavanato. Não, só queria deixar claro aqui, o projeto trata apenas da criação de um dia para a conscientização, valorização da vida, que é um direito fundamental, e a oposição do PSOL aqui escancara e nos deixa evidente qual é o posicionamento desse partido, que é um partido extremista e que nega o direito à vida a diversos seres humanos indefesos que não têm a oportunidade de nascer. Então, um simples projeto de comemoração da vida, para eles, vira um problema e eles tentam dificultar a tramitação. Mas podem ter certeza que nós vamos retalhar e que qualquer projeto que vá no sentido de combater a vida, que vá no sentido do aborto, nós também vamos combater nessa casa. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Sempre respeitando o direito da colega de pedir vistas, né, o direito de todos nós, mas eu queria só consignar que em nenhum momento o projeto subverte ou agride a legislação vigente. Né? Não tem nada aqui que possa, de maneira nenhuma, reverter a legislação vigente. Falar do direito a nascer me parece importante pelo seguinte: existe uma DPF no Supremo, proposta pelo PSOL, a DPF 442, que pede a legalização do aborto em todo e qualquer caso, com cobertura pelo SUS, levantando uma série de argumentos, e, dentre esses argumentos, o argumento de que a vida só existiria com a pessoa já nascida e conforme a socialização dessa pessoa. Então, é como se fosse uma visão antropológica da vida e não uma visão biológica, fisiológica. Então, assim, instituir uma data com direito a nascer me parece relevante para fazer frente a esse movimento de legalização total do aborto. Mas, em nenhum momento, aqui está escrito que aquelas situações, né, de autorização do Código Penal, que elas seriam revistas. Né? Muito embora, nesta casa, nós travaremos o debate sempre respeitoso em torno dessa pretensão do PSOL de que esse aborto previsto, né, autorizado pelo Código Penal, possa ser feito a qualquer tempo. Porque essa interpretação de que o aborto, em caso de estupro, pode ser feito com 6 meses, 7 meses, 8 meses, até 9 meses de gestação, ela não tem nenhum respaldo na legislação. Nenhum respaldo. Mas isso a gente pode debater quando esse projeto voltar para a pauta. Presidente, questão de ordem.
Eu verifiquei aqui o projeto, ele está com o prazo vencido. Até onde eu sei, ele não cabe vista nesse projeto. Obrigada, vereador Lucas. Eu estava só aguardando o final da discussão de vocês, né, para dizer que, óbvio, que o procedimento de vistas é um pedido regimental. Porém, nós temos um prazo de 15 dias do momento em que o projeto entra aqui na CCJ e antes dele ser relatado. Depois do relatório, 15 dias e depois dele ser relatado. No caso desse projeto, é um projeto que vem de 2024, ele inclusive já havia passado a relatoria, tinha sido arquivado por conta do final da legislatura e voltou nesse momento. Então, neste caso específico aqui, vereadora Silvia, não cabe vistas. Alguém mais gostaria de se manifestar com relação a esse projeto? Se não, encerrada a discussão. Eu gostaria de me manifestar contrária ao projeto. Posso falar mais 2 minutinhos? Pode. Esse projeto, ele trata, sim, de um ataque ao aborto legal que está, sim, determinado no nosso Código Penal, que são nos 3 casos que eu falei. Principalmente o caso de estupro, que tem crescido muito no nosso país, inclusive o estupro de vulneráveis, que são de meninas, de crianças. Então, a gente teve toda uma manifestação de criança não é mãe, de que a gente não quer que as meninas que são estupradas sejam submetidas a uma gravidez forçada. Então, por isso, a gente defende, sim. Eu acho que esse tipo de falar, não, porque o pessoal é a favor da legalização, não sei o quê. Somos a favor da legalização, porque somos contra que as mulheres e as meninas morram. Aliás, somos contra que as pessoas morram, tá? Porque é muito também interessante ver a hipocrisia, né? O pessoal que defende aí, em tese, a vida, defende a pena de morte, como o próprio vereador Lucas Pavanato vive falando que defende pena de morte. Então, assim, nós defendemos a vida das mulheres, a vida das meninas que sofrem violência sexual nesse país. E é por isso que nós somos contra um projeto que atenta contra essa garantia que está escrita no nosso Código Penal. Pela ordem, presidente, fui citado. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de responder aqui a vereadora Silvia. Silvia. Registrada a presença do vereador Dr. Milton Ferreira. Colegas, eu só gostaria de relembrar aquilo que nós já estamos falando há algum bom tempo, e eu sei que vocês têm total saber disso, que a nossa comissão é uma comissão não meritória, é uma comissão onde nós tratamos da legalidade ou ilegalidade, e a manifestação de cada um ela é livre aqui, no sentido de levarmos adiante a questão da legalidade do projeto. Os méritos nós vamos seguir discutindo no plenário. Quem me pediu primeiro a palavra? Foi. Secretário Rodrigo Goulart, muito bem-vindo à CCJ. Que honra, presidente. Estou aqui em reunião com o vereador Milton Ferreira. Está explicada a sua chegada na importantes para a cidade. E foi uma honra participar junto com vocês aqui, matando a saudade de grandes amigos. Parabéns pelo trabalho, estamos com saudade presidente, também e todos os membros também da comissão. Muito bom. Estamos com saudade também do senhor, viu, vereador Rodrigo, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Muito bom. Eu estava ouvindo uma voz muito habitual para mim nos últimos anos aí, enquanto estava na Comissão de Política Urbana, aí passou a saudade rapidinho, viu, Silvia? Poxa vida, secretário, que coisa é essa? Ficou 4 anos lá convivendo junto, não pode. Muito bom. Isso aí, gente, bom trabalho aí, abraço. Obrigada, secretário, um abraço. Vereador Lucas Pavanato. Então, gostaria de deixar claro aqui só para a vereadora Silvia, que a minha diferença para Vossa Excelência é que eu defendo pena de morte para criminosos, já a senhora defende o assassinato de vidas inocentes. Então, tem uma distância enorme entre as duas posições. Muito obrigado. Vereadora Janaína Pascoal. Não, eu gostaria até de convidar a vereadora Silvia a dialogar, né, no momento oportuno, sobre a obrigação dos equipamentos de saúde que realizam esse aborto em caso de estupro notificarem o estupro para a polícia investigar. Porque eu apresentei um projeto com essa natureza na Assembleia e o PSOL obstruiu. Então, assim, eu também me preocupo com o estupro das meninas.
E a maneira mais efetiva de nós coibirmos é obrigar que a polícia investigue todos os estupros notificados ao sistema de saúde. E existe a obstrução do PSOL e do PT. Então, assim, eu quero entender, nesse aspecto, essa preocupação, porque até mesmo o caso do Piauí, que foi o primeiro caso momentoso referente a essa interrupção de gravidez em fase avançada, foi um caso em que a menina foi estuprada, apareceu no sistema com 6 meses, depois da briga jurídica, teve o aborto por volta dos 7 meses, a menina, como não investigaram o estupro, foi devolvida para o mesmo ambiente, depois de um tempo voltou grávida de novo. Então, assim, vamos unir forças para efetivamente defender essas meninas. Obrigada, vereadora Janaína Pascoal. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que estiverem de acordo com o PL 776 de 2024 permaneçam como estão. Voto contrário da vereadora Silvia, da bancada feminista. Registrado o voto contrário da vereadora Silvia, da bancada feminista. Está aprovado. Queria só dizer aqui que eu acho muito importante, quando nós aprovamos um PL como esse daqui, que trata de uma conscientização, seja ela qual for o tema, desde, vereador Alessandro, que não seja um único dia, mas que esse dia que é colocado em forma de lei, ele sirva para ser um pontapé, né, aquele inicial, para várias outras ações que fomentem o tema. Aos olhos de muitos, vereadora Silvia, da bancada feminista, e todos os colegas, um dia de conscientização aprovado aqui, aos olhos de muitas pessoas que estão fora da Câmara, é tido como um projeto qualquer, sem muita importância. Mas, cada vez que ele chega aqui, ele retrata o anseio de um segmento, né, de uma categoria, de uma classe. Então, é muito importante. E esse caso específico, eu acho muito importante o trabalho de conscientização que ele pode promover. Se nós tivermos consciência, a gente, com certeza, vai alcançar muito sucesso. Próximo item da pauta, PL 797 de 2024, vereador Eliseu Gabriel altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo a Copa Oeste de Futebol da Várzea a ser promovida anualmente na segunda semana de setembro e dá outras providências. Relatoria feita pelo vereador Silvão Leite, o parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 811, de 2024, vereador Eliseu Gabriel, altera a Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir no calendário de eventos da cidade de São Paulo o torneio anual do jogo de malhas e da outras providências. Relatoria feita pelo vereador Lucas Pavanato. A conclusão é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 108, de 2024, vereador Marcelo Messias, denomina Parque Linear Itapaiúna, Renata Eugênia, o parque localizado no distrito de Vila Andrade e dá outras providências. A relatoria foi feita pelo vereador Lucas Pavanato, o parecer é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Sem nenhum demérito ao colega proponente e ao relator e à homenageada, cujo currículo justifica a homenagem, eu tenho uma ponderação, porque nos autos, Excelência, consta que tem uma escolinha com o nome da homenageada. Não haveria aí um impedimento? Olha, nós temos aqui o parecer feito pela relatoria e também temos uma nota técnica vinda da Procuradoria que teria já, inclusive, se manifestado pela legalidade com substitutivo. Então, eu acho que foram sanados todas as questões jurídicas acerca desse PL. Tem uma fotografia do SEI, né, um Centro de Educação Infantil, com o nome da professora Renata. Pela legislação, salvo melhor juízo, não pode haver dupla homenagem. Não sei se procede. Né? Não pode pela haver. Pela legislação, não pode haver dupla homenagem. Isso. Então, eu não sei. Eu estou aqui, pelo amor de Deus, não é nada contra a homenageada,
né, cuja memória aqui eu reverencio nesse momento, os parentes, mas eu fiquei com essa preocupação. Também pode ser que haja erro. Eu até fiquei com dúvida, será que é a mesma? Será que é homonímia? Aqui, normalmente, quando vem para cá, já inclusive com uma nota técnica, é que já passou, inclusive, pela avaliação do executivo e que não há outro, ou próprio municipal, ou logradouro, enfim. Então, é que se a senhora pegar a tramitação, tem uma fotografia lá, entendeu? O vereador Alessandro Guedes até me alerta aqui que talvez, até por ninguém ter encontrado nada, pode ser batizado informalmente o SEI com o nome da homenageada. Tá. Mas, caso a senhora queira conversar com o vereador Marcelo Messias... Não, veja bem, eu só estou ponderando porque eu fiquei com essa preocupação. Não, aqui normalmente nós não temos nenhum caso, não que eu saiba pelos últimos anos, que a gente tenha aprovado algo que já tenha uma denominação oficial em outro lugar. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 4... Só quero declarar abstenção, presidente, na dúvida. Declarada abstenção da vereadora Janaína Pascoal. PL 466. Só pela ordem, vereador Lucas anunciar a presença aqui do vereador Sérgio Camargo, vereador lá em São José dos Campos. Ele está aqui visitando a nossa casa hoje, só para anunciar que ele está aqui. Muito bem-vindo, vereador. Espero que não seja só a CCJ, que o senhor possa ficar por mais um tempo e acompanhar o nosso plenário. PL 468 de 2024, vereador João Jorge, denomina Praça Desembargador Bruno Afonso de André o espaço livre, localizado na Avenida Amador Bueno da Veiga, entre a Rua Alicante e a Rua Engenheiro Acrísio Paes Cruz, Subprefeitura da Penha e da outras providências. Relatoria feita pelo vereador Lucas Pavanato. A conclusão é pela legalidade com o substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 500/2024, vereador Ricardo Teixeira, nosso presidente, dispõe sobre a denominação de Rua João Augusto de Oliveira, a Viela 2, CEP 05527020, Jardim Celeste, Zona Oeste, São Paulo, dando ainda outras providências. Relatoria feita pela vereadora Silvia, da bancada feminista. A conclusão é pela legalidade com o substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 506/2024, vereadora Ruth Costa, denomina a Praça Robson de Jesus Montanha, o logradouro público inominado existente no bairro de Vila Formosa, e dá outras providências. Relatoria feita pelo vereador Alessandro Guedes e a conclusão é pela legalidade com o substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Próximo item da pauta, PL 669/2024, vereador Ricardo Teixeira, dispõe sobre a denominação de Viela Oswaldo Silva de Castro, a viela existente na Rua Gentil Braga, entre os números 238 e 240, Vila Buenos Aires, Zona Leste, CEP 037-37020, São Paulo, dando ainda outras providências. Relatoria feita pelo vereador Tami Miranda, a conclusão pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 683 de 2024, vereador Fábio Riva, denomina como Praça Afonso Pereira o espaço público de lazer localizado na Rua Viçosa, Jardim Nardini, São Domingos, Pirituba, São Paulo, capital. CEP 05160-200 e dá outras providências. A relatoria foi feita pelo vereador Dr. Milton Ferreira e a conclusão é pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 725/2024, vereador professor Toninho Vespoli, denomina e cria a Praça de Poesia Concreto, espaço público que se especifica na subprefeitura de Pinheiros. Relatoria feita pelo vereador Sansão Pereira. O parecer é pela legalidade com substitutivo. Em discussão.
Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lucas Pavanato, Lucas registro Pavanato. voto contrário. Registrado voto contrário do vereador Lucas Pavanato. O próximo item da pauta é o item 16. Eu passo a presidência ao nobre vereador Tami Miranda. Item 16, PL 781 de 2024, da vereadora Sandra Santana. Denomina Praça Benedito Milton Barreto o espaço inanimado localizado entre a Avenida José da Natividade Saldanha, altura do número 456, cruzamento com a Rua Paulo Garcia Aquilini, altura do número 477, São Paulo, 02844-130 e da outras providências. Relatoria, vereador Sansão Pereira. Conclusão, legalidade com substitutivo. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos. Vereadores que estiverem favorável permaneçam como estão. Está aprovado. Devolvo a presidência à nobre vereadora Sandra Santana. Obrigada, vereador Tami Miranda. Item 17, PL 348, 2024, vereadora doutora Sandra Tadeu dispõe sobre estabelecimento de bolsões temporários para embarque e desembarque de passageiros para veículos automotores utilizados no serviço de transporte individual de passageiros por aplicativos nos arredores dos grandes eventos e dá outras providências. Relatoria feita pela vereadora Janaína Pascoal, parecer foi pela legalidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 587, 2024, vereadora Ruth Costa, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de curso de capacitação aos profissionais brinquedistas atuantes nas brinquedotecas de todos os equipamentos de ensino e de saúde do âmbito do município de São Paulo, para atendimento e inclusão das crianças com transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. Relatoria feita pela vereadora Janaína Pascoal, parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 607, 2024, vereador Rodrigo Goulart e vereador Tami Miranda institui a campanha de estímulo à criação de bancos de sangue para animais domésticos. Relatoria feita pelo vereador Alessandro Guedes. A conclusão é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Eu não vou votar contra, não, eu vou registrar a abstenção depois, mas eu queria levantar aqui uma reflexão. Porque os colegas propõem não só a fazer uma campanha de conscientização dos tutores, né, dos animais, mas, originariamente, havia a propositura de criar um banco de sangue animal, que houve aqui no parecer uma restrição com relação a essa parte, por entender que estaria entrando na esfera da prefeitura. Mas a minha ponderação é a seguinte: será que o tutor tem direito de decidir isso pelo cachorro? Eu sei que parece exagero, mas, assim, a gente não tem uma legislação federal, né? A gente tem uma legislação federal sobre transplante de órgãos humanos, sobre doação de tecidos humanos, mas, assim, até que ponto conscientizar o tutor basta? É só uma para reflexão. Aí eu vou registrar minha abstenção. Eu entendo a boa vontade dos colegas, mas eu fiquei assim, não, tudo bem, eu sou extremamente... Eu sou doadora de sangue, tá? Até tem alguns aqui sobre doação de sangue humano. Mas, assim, até que ponto um tutor tem direito de dizer, como eu abracei essa pauta, agora eu vou tirar seu sangue para colocar no... Não sei, para reflexão. Vale a reflexão. E vale também conversar Mas aí com pelo os deputados menos federais também, né? vereadora ajuda Sansão. os outros cãezinhos a não morrer, né? Sim, por isso que a gente fala, né, vamos buscar também o apoio dos deputados federais, porque para ter aí uma legislação federal que ampare, né? Eu compreendo o que a vereadora Janaína Pascoal falou, mas a gente também não pode dar ao animal, né? Ele não tem a menor possibilidade
de manifestação, e o tutor, a gente sabe o quanto sofre com o estado clínico, a saúde, a doença do animal, uma decisão importante, é um salvando o outro. Como a vereadora Janaína mesmo falou, a questão da doação de sangue humano. Eu acho que vale, sim, a reflexão, um bom apontamento, e vale também a busca de apoio em âmbito federal para que haja uma legislação específica, né? Bem importante. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Eu registro a abstenção, presidente. Registrada a abstenção da vereadora Janaína Pascoal. PL 701/2024, vereador Dr. Milton Ferreira dispõe sobre campanha informativa a respeito do desengasgamento de animais e da outras providências. Relatoria feita pela vereadora Silvia, da bancada feminista. A conclusão pela legalidade. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Com relação à campanha de esclarecimento do engasgo, né, eu até como uma pessoa que engasguei a semana passada aqui na Câmara, eu entendo que é importantíssimo para animais, para seres humanos, sobretudo para crianças, então é importante. Mas tem uma parte aqui no projeto que o colega propõe fechar o estabelecimento, se o estabelecimento não colocar uma placa. Me pareceu um pouco excessiva, né, a resposta aqui nesse projeto. Então, eu também não vou votar contra, mas eu queria registrar a abstenção. Pela ordem, presidente, também vou registrar a abstenção. Encerrada a discussão, há votos, registrando de antemão a abstenção da vereadora Janaína Pascoal e do vereador Lucas Pavanato. Os demais vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado. Com 2 abstenções. PL 755/2024, vereadora Sonaira Fernandes altera o artigo 1º e 2º da Lei 11.248, de 1 de outubro de 1992, para incluir pessoas com epilepsia em atendimento preferencial na cidade de São Paulo. Relatoria feita pelo Dr. Milton Ferreira, a conclusão pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 769/2024. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sansão Pereira. A pedido do autor, adiamento por uma sessão, por favor. Em votação, pedido de adiamento por uma sessão do item 22 da pauta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. PL 778/2024, vereador Jair Tato institui a campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação e da outras providências. Relatoria feita pelo vereador Dr. Milton Ferreira. O parecer é pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Item 24, PL 804/2024, vereador Hélio Rodrigues. Institui a política de aperfeiçoamento do cuidado da pessoa com diabetes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no município de São Paulo. A relatoria foi feita pelo vereador Dr. Milton Ferreira. A conclusão é pelo apensamento. Apensamento está aqui. Na minha folha está faltando. Apensamento ao PL 607 de 2023. Em discussão. Não há oradores inscritos. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Próximo item da pauta, o item 25, vereadora Silvia, da bancada feminista, institui o Pacto pelo Direito ao Aborto Legal no município de São Paulo, estabelecendo diretrizes para o acesso seguro e legal ao abortamento, ampliando a rede de atendimento, promovendo capacitação profissional e assegurando os direitos reprodutivos. Relatoria feita pelo vereador Dr. Milton Ferreira, e a conclusão é pelo apensamento ao PL 168 de 2021. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lucas Pavanato. Primeiro, queria pedir o adiamento desse projeto por 10 sessões para a gente poder avaliar a necessidade desse apensamento e também já deixar claro aqui de antemão
que, independente do apensamento ou não, a proposta da vereadora Silvia é completamente inconstitucional, devido ao fato de que ela coloca que o serviço deve ser disponibilizado sem limite de idade gestacional, que contraria a nossa norma vigente, e isso está registrado no seu artigo 2º e no seu artigo 2º e inciso 2º do projeto da vereadora. Então, além de ser um projeto inconstitucional, eu acho que é necessário o adiamento por 10 sessões para que possamos avaliar melhor a necessidade do apensamento. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, vereadora Silvia, da bancada feminista. Primeiro, que o que está se votando aqui seria só o apensamento e não o mérito do projeto. Mas, já que o vereador quis entrar no mérito do projeto, eu queria dizer que o meu projeto ele é obviamente constitucional, porque ele está baseado exatamente no Código Penal, que garante o aborto legal no Brasil. O problema é que o vereador é contra o aborto legal. Então, por ele ser contra uma coisa que está no Código Penal, ele está querendo adiar por 10 sessões. Mas o projeto ele é constitucional. O aborto legal, pela nossa legislação, não tem limite gestacional. Então, você fique ciente disso. Então, o projeto é absolutamente constitucional. Lamento que o senhor peça o adiamento por 10 sessões, baseado na questão de mérito e não na questão que está aqui em objeto, que é a questão do apensamento ou não do projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lucas Pavanato. E, na sequência, a vereadora Janaína Pascoal. Só para deixar claro que não é uma questão de mérito, não é só para mesmo avaliar a necessidade do apensamento. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Para além da discussão do mérito e essa questão da falta de limite para a realização do aborto, o que não é real, né, porque se a gente pegar toda a história do direito penal, todos os livros de direito penal, jamais um penalista imaginou que alguém pudesse pretender fazer um aborto ou uma interrupção de gravidez com 7 ou 8 meses. E toda a história da justiça criminal foi de abrir mão da necessidade de provar o estupro, de fazer BO, justamente para possibilitar interromper no início. Então, assim, não é verdade que não tenha limitação. Mas tem uma inconstitucionalidade no projeto, eu falo isso com o maior respeito à colega. No momento em que fala que tem que ter mais abertura, mais, vamos dizer, acesso, mais incentivo ao aborto no caso de mães negras. Eu vejo aí uma discriminação, não sei que não é esse o objetivo de Vossa Excelência, mas essa parte do projeto, para além da temática, ela me preocupou, porque eu não vejo que nós possamos, ainda que se trate de um aborto no caso de estupro, que nós possamos ter nenhum tipo de incentivo a mais no caso de gestantes negras. Eu acho que a gente pode ter um problema sério se aprovar esse projeto. A meu sentir, o projeto é, sim, inconstitucional. Obrigada, vereadora Janaína Pascoal. Encerrada a discussão, colocamos, nesse momento, o pedido de adiamento por 10 sessões, 10 reuniões em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Voto contrário da vereadora Silvia, da bancada feminista. Voto nominal, presidente. Não, ela não declarou. Não, mas já foi o nobre declarou, vereador. Presidente. Nobre vereador, já passou o prazo para já declarou o nobre. É regimental o pedido de voto nominal, por nós ainda não termos declarado a votação. Como voto, o vereador Alessandro Guedes. Senhor presidente, eu queria dizer que tem uma confusão de algumas pessoas, talvez por não conhecer o Partido dos Trabalhadores, o qual eu sou filiado há 26 anos, e quando se refere a certos temas, são temas muito sensíveis na sociedade, relatar o PT é contra, o PT não sei o quê. O PT é um dos partidos mais democráticos que tem no nosso país. E eu sou do PT, filiado há 26 anos, e sou contra o aborto. Não sou a favor do aborto. A não ser nos termos que a lei já permite, que a vereadora Silvia falou aqui muito bem, que é o caso de risco à gestante, que é o caso do feto acéfalo, e é o caso de vítima de estupro. Nesses casos, a legislação já permite isso. Agora, em outros casos, eu sou contra. Agora, o Partido dos Trabalhadores tem pessoas que são a favor. E faz parte de uma democracia. Nossa sociedade é assim. Então, eu queria registrar isso, senhor presidente, porque me incomoda, às vezes, quando relaciona todo mundo, os mais de
se eu não me engano, 2 milhões de filiados que nós temos, como se fosse com a mesma cabeça, a mesma caixinha. Não, isso é das nossas virtudes, que é justamente a democracia interna, de todos que pensam diferente, enfim, que saibam conviver em harmonia. E por isso, senhor presidente, eu voto a favor do apensamento, nestes termos, já que a vereadora Silvia propõe nada mais, nada menos que a lei já permite. E, neste caso, vai ser apensado a outro projeto que trata sobre a mesma questão que nós apreciaremos em alguma outra oportunidade, senhor presidente. Eu voto a favor do apensamento. Ah, tá. Eu voto contra o adiamento para que a gente possa apreciar e eu votar a favor do apensamento. Como vota o vereador Dr. Milton Ferreira? Nós estamos votando nesse momento, só para esclarecer, o pedido de adiamento por 10 reuniões do PL 809 de 2024 com relação ao seu apensamento. Dr. Milton Ferreira vota como? Vereadora Janaína Pascoal. Até em virtude dessa diferença entre gestantes brancas e gestantes negras, eu entendo que até para decidir a pensar é preciso um olhar mais cauteloso. Então, eu voto a favor do adiamento. Como vota o vereador Lucas Pavanato? Por motivos óbvios, eu acho que a gente tem que realmente estudar esse tema mais a fundo, até para verificar se os projetos realmente são correspondentes e podem ser apensados. E também, em defesa da vida, voto a favor do adiamento. Como vota o vereador Sansão Pereira? Favorável ao adiamento. Como vota o vereador Silvão Leite? Ele não deu presença, perdão. Vereadora Silvia, da bancada feminista, já se manifestou. Contra o adiamento. Contra o adiamento. Vereador Tami Miranda. Favorável ao adiamento. (4 a 2). Bom, o doutor Milton, eu acho que ele está no momento sem poder se manifestar. Eu voto favorável, presidente. Registrado o voto do doutor Milton Ferreira, favorável ao adiamento por 10 reuniões do apensamento. Obrigado, presidente. Então. Está adiado por 10 reuniões o pedido de apensamento ao projeto. Próximo item da pauta, item 26, requerimento CCJ 001 de 2025, da vereadora Silvia, da bancada feminista. Data do requerimento, 24/3/2025, considerando que a escala 6x1 representa uma jornada de trabalho exaustiva que causa fadiga, ansiedade, depressão, entre outras mazelas a quem trabalha nessa escala, considerando que a escala 6x1 é um dos principais temas da política a nível nacional, considerando que a escala 6x1 é um tema de interesse público, considerando que o fim da escala 6x1 já está sendo debatido nas casas legislativas de todo o Brasil, considerando a proposta de emenda constitucional número 8 de 2025, que prevê o fim da escala 6x1, requeiro, nos termos regimentais, a realização de audiência pública na modalidade presencial para tratarmos acerca dos possíveis impactos da aprovação da PEC 8 de 2025 no município de São Paulo e políticas públicas municipais referentes à escala 6x1. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Silvia, da bancada feminista. Então, essa é uma proposta da realização de uma audiência pública, que faz parte da tradição democrática das casas legislativas, onde nós vamos ouvir aqui na Câmara Municipal aqueles que são favoráveis a acabar com a escala 6x1 e aqueles que são contrários. Então, pela defesa da democracia aqui na Câmara Municipal, eu peço aos colegas a aprovação da realização da audiência pública. É um tema que já está tramitando, inclusive, aqui na Câmara, já tem projeto de lei de vereadores para tratar deste temário, da questão da escala 6x1, e, portanto, se justifica o pedido de audiência pública, assim como também está tramitando no Congresso Nacional
um projeto de emenda constitucional para colocar fim à escala 6x1. Então, aqui eu gostaria que os colegas não se detessem na questão se são a favor ou se são contra, mas que fossem favoráveis à realização democrática de uma audiência pública. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lucas Pavanato. Isso, só para deixar claro que, primeiro, que ainda não tem nenhum projeto nesse sentido tramitando, porque ainda não foram lidos. Outra questão também, para deixar claro, é que é uma pauta federal, né? É algo que deve ser discutido a nível de Brasil e não uma pauta municipal. Então, a própria tentativa de discutir algo que não nos compete, ao meu ver, já qualifica como inconstitucional. E, para avaliar melhor esse tema, eu sugiro o adiamento por 2 sessões. 2. Encerrada a discussão. Oi? Perdão. Adiamento por 2 sessões, de adiamento por 2 sessões. Então, encerrada a discussão, temos aqui a votação do pedido de adiamento por 2 sessões do requerimento CCJ 001 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Voto contrário da vereadora Silvia, da bancada feminista. Contrário ao adiamento. Voto contrário, Voto contrário, ao vereador adiamento. Alessandro Guedes. Voto contrário, registrado do vereador Alessandro Guedes. Encerrada a discussão, está aprovado o adiamento por 2 sessões. Isso. Requerimento CCJ. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tami Miranda. Eu gostaria de propor, nesse requerimento, que nós fizéssemos um encaminhamento de informação antes da gente pedir a audiência pública. E caso a gente não tivesse essas informações, as informações necessárias que a gente precisa do secretário, caso ele não responda, aí sim a gente votar para ter as audiências públicas. E aí eu queria propor isso aos nobres colegas para entender se a gente pode primeiro fazer esse encaminhamento de informação, obter as informações que a gente precisa, e aí sim, caso a gente não obtenha as informações, aí a gente propõe as audiências públicas. Caso necessário, se quiser, a gente pode fazer uma votação nominal. Pela ordem também, presidente. Pela ordem, o vereador Alessandro Guedes, autor do requerimento. Presidente, este vereador anda muito pela cidade e, ao dialogar com trabalhadores ambulantes, as dificuldades que atravessam com o programa Tô Legal, que é um bom programa, conseguiu resolver muitos dos problemas da cidade em relação a trabalhadores ambulantes. Alguns destes ambulantes apresentam propostas que podem melhorar o programa, diante da deficiência eventualmente que exista até numa subprefeitura por falta de autoridade para resolver o problema. A ideia da audiência pública, senhor presidente, é que para que a gente possa colocar esses trabalhadores aqui numa mesa como esta, junto com a secretaria, os responsáveis por ela, pode ser o secretário ou o indicado, justamente para que a gente possa se debruçar sobre um problema que tem na cidade, que as pessoas passam isso diariamente, principalmente quem é do ramo, e que querem buscar uma solução pacificamente. E a audiência pública, senhor presidente, eventualmente pode sim ser substituída por um requerimento de informação, mas existem casos que não tem condição. Esse é um deles. Existem casos que as pessoas querem fazer propostas para a secretaria e a secretaria vai colocar seu ponto de vista. E eu estou preocupado com o tempo, senhor presidente. Eu queria até ver com a vereadora Silvia se a gente poderia apreciar o projeto, senão acaba às 15 horas e não conseguiremos aprovar este importante requerimento. Tenho acordo. Eu gostaria de propor que o nobre vereador pudesse... eu vou pedir o adiamento, então, desse requerimento, e aí a gente constrói um novo pedido. Pela ordem, presidente. Nominal, presidente. Talvez... Pela ordem, vereadora Janaína Pascoal. Talvez... Já o pedido de votação nominal proferida pelo vereador Alessandro Guedes. Sim, por exemplo, se nós adiarmos por 2 sessões, eu queria pedir para o colega Alessandro Guedes, talvez, encaminhar de maneira mais detalhada as queixas que chegaram a ele, ou que ele constatou nas ruas, ou menos assim, os tipos de queixas. Que vai dar o nosso tempo.
Ah, Eu tá. compreendo. É, porque eu achei que ficou... Eu entendi o que ele falou, mas está um pouco genérico ainda. Até para nós entendermos o que cobrar da secretaria. Compreendo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alessandro Guedes. É que agora não poderemos mais votar, mas Não poderemos continuar mais o votar. diálogo. Não poderíamos mais votar, então, de É, nossa pauta... só para mim dialogar com a vereadora Janaína. Pois não, vereador Alessandro. Acontece, vereadora, que os trabalhadores ambulantes, a legislação determina espaço, tamanho da banca que eles podem atuar, ter ali naquele local, a abertura ou não por parte da subprefeitura de um determinado logradouro para aquela finalidade. E aí, com a operação delegada que acontece, às vezes a prefeitura, as pessoas discordam, por exemplo, da questão do valor que elas pagam pelo tamanho da banca que elas têm. Existem casos de vendedor de frutas, de salada, de alface, que tem que pagar uma taxa para a prefeitura que é muito alta do ponto de vista do que eles ganham ali comercializando aquele produto. Então, eles querem dialogar desse ponto de vista e outras coisas que eu posso se preparar, e outras coisas em relação, para que melhore o programa. Todos entendem que o programa é bom, porém, ele existe lacunas que acabam prejudicando o lado mais fraco, que é sempre os ambulantes. Obrigada, vereador Alessandro Guedes. Nosso tempo de sessão está esgotado, portanto, nós não poderemos votar nenhuma situação nem outra. Mas eu gostaria só de acrescer aqui a fala do vereador Alessandro Guedes com relação ao programa Tô Legal. Eu era subprefeita da freguesia do Brasilândia quando da implantação desse programa. É um programa que veio, inclusive, trazer garantias, né, assegurar muita coisa aos comerciantes ambulantes, e que foi e é muito importante. Agora, como toda instrução normativa, ela tem regras que precisam ser cumpridas, né? Acho importante o diálogo, acho importante o espaço de audição. Concordo, né, o vereador Tami falou, e a vereadora Janaína Pascoal também acrescentou, de nós buscarmos mais informações, até para poder ter um diálogo mais amplo, mais saudável, inclusive, com o Executivo, que tem dado fortes demonstrações de que esse é o caminho da escuta. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde. Aos nossos visitantes, muito obrigada. Espero que tenham tido uma hora agradável aqui conosco.